ao som deste prelúdio, ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Você está em culto. Este é um lugar santo. Deus deseja se revelar a nós de uma forma muito especial. Eu preciso crer. Preciso ter fé. Preciso entender que Deus está me ouvindo. Que Deus está me abençoando. Que Deus vai me falar através das canções, da leitura da palavra, da mensagem. Preciso crer que Deus está agindo neste instante. E o Espírito Santo de Deus está movendo, pois é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos move a adorar a Deus em espírito e em verdade, com o coração grato pela morte de Cristo Jesus no Calvário. Temos a permissão, temos a liberdade, temos a alegria de poder estar na presença de Deus, diante do Deus vivo, soberano, que conhece tudo a respeito de nós, do Deus que nos criou, e nos criou sim para o seu louvor e para a sua glória. Pai, nos reunimos nesta noite com um desejo sincero de te adorar e te louvar. Declaramos que nós te amamos, declaramos que tu és o nosso Deus, declaramos que desejamos te servir e viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Contempla-nos agora, quando, como povo teu, com os sentimentos e os corações unidos na intenção de te adorar e te louvar. Aceita este culto, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos faz sentir de uma forma muito especial a tua presença neste culto e nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente no próximo domingo nós vamos começar o culto infantil, né, irmã Eide? A gente vai poder trazer as crianças e estamos voltando à normalidade, graças a Deus. Percebemos que esse momento maior, onde estávamos no extremo risco, diminuiu e tem diminuído em todo o Brasil. Queremos crer que há de continuar diminuindo até o dia que possamos voltar à normalidade. Temos orado para isto. Então, a partir do próximo domingo, teremos as nossas crianças o culto infantil. Domingo pela manhã nós estamos tendo a nossa escola bíblica dominical, estudo às 10 horas e às 19 horas o nosso culto. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus tem algo a lhe dizer, Deus tem algo a lhe falar. Vamos louvar o Senhor? Um dos momentos mais especiais é quando nós conseguimos nos derramar e nos quebrantar diante do Senhor. Quando a gente pode, através das melodias e das palavras, louvar o Senhor. Deus nos criou para o louvor e para a glória dEle. E como é maravilhoso quando eu posso cantar a Deus. Como eu posso com os meus irmãos louvar ao Senhor. Isso alegra o coração de Deus. E você veio aqui para alegrar o coração de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente vem ao culto para alegrar o nosso coração. O culto é o momento onde nós alegramos o coração de Deus. Quando expressamos os nossos sentimentos e a verdade do nosso coração. E eu quero te convidar a alegrar o coração de Deus. Você vai ficar de pé. Você vai começar cantando conosco. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos começar cantando e louvando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar.
Vamos, vamos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Tocou meu coração por um mundo sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Veio em minha vida num dia especial. Tocou meu coração por um mundo sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando de todo o meu coração eu tenho vontade de adorar a Deus, meu segundo sentimento é: toma o meu coração, Senhor. Porque do coração procede todas as coisas. É o centro das minhas emoções. E eu quero dizer nesta noite, oh meu Deus, eu quero que você diga também onde você está. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar. Você quer dizer isto? Então diga amém. Amém. Você quer dizer com o meu coração eu quero te adorar, amém? Então vamos fazer isso assim, com o nosso sentimento e com o nosso coração. E nós vamos cantar e dizer: Deus, toma o meu coração. Toma o meu coração. Coloca o seu coração diante do Senhor. Meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Então diga e cante. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. És o teu querer em mim. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o meu desejo. Amém. Senhor, te honrar
te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Oh, glória, cante! Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Pastor Gustavo vai nos dirigir a Deus em oração. Senhor, nós louvamos o teu santo nome na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém. Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus e o único digno de ser adorado. Verdade. Ó Deus, entronizados na sala do Senhor, sala do trono, Deus, queremos render-te neste instante ações de graças e louvores, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem fortalecido as nossas vidas em tempos tão difíceis. Podemos, ó Pai, ver à nossa volta tanto sofrimento, mas estamos alicerçados no Senhor, estamos guardados no Senhor, e por isso te louvamos. Te louvamos porque o Senhor tem nos protegido, te louvamos porque o Senhor tem sustentado a nossa casa, louvamos o Senhor porque o Senhor não tem deixado faltar aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Te louvamos porque o Senhor tem conservado a nossa família. E te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos ovelha do teu pasto. E o Senhor, nosso pastor, pastor que cuida de cada uma das suas ovelhas. Por mais que se perca, por mais que se vá, o Senhor é o pastor que vai de encontro à ovelha e atrás de volta para o teu aprisco. Ó Deus, nós queremos entregar o nosso coração diante da tua presença. O coração que talvez durante a semana que passou sofreu, entristeceu, mas que agora, Senhor, nesta noite anseia encontrar alívio, encontrar um bálsamo que venha refrigerar, venha trazer novidade, venha trazer alento, venha trazer paz. Pois o desejo desse coração, do nosso coração, é te adorar em espírito e em verdade. Por isso, Pai, cuida do nosso coração enquanto nos alegramos na tua presença, pois ao sairmos daqui, levaremos as palavras do Senhor gravadas neste coração para mais uma semana de enfrentamentos, de desafios e lutas, mas certos da vitória no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos cantar agora o hino 340, Salvador Bendito. Este hino fala que Jesus é o nosso Salvador. Ele é um bom e eterno Senhor. Só nele confiamos e é o nosso grande Salvador. Nós vamos ter a oportunidade, quando cantamos sobre este grande Salvador, de consagrar também os dízimos e as ofertas. Vamos cantar então este belo hino, o hino de número 340 do Inário para o Culto Cristão.
procurou pela tua graça, salvação achei. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonastes o teu Israel. Tu excelsa graça nunca faltará. O quem te confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tuas inimigos podes bem vencer. Salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém? Amém. Mãe de irmão vai orar ao Senhor. Vai agradecer a fidelidade dos irmãos, da entrega de dízimos e as ofertas. Vai orar também pela vida da irmã Dalila, que ontem completou mais uma primavera. Não é, Dalila? Foi ontem seu aniversário, não foi? Antes de ontem. Foi sexta-feira, é verdade. E a Jéssica também, ela completou mais um ano de vida, que Deus possa abençoá-la, viu? Que você possa cuidar bem do Fábio, tá bom? O Fábio também completou, né? Fizeram uma festa só vocês dois, né? Então vamos colocar essas vidas diante do altar, consagrando ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, como é bom estar em Tua casa neste momento, louvando e engrandecendo o Teu nome. Obrigada, Senhor, por estas músicas, porque sabemos que podemos confiar em Ti, em todos os momentos de nossas vidas. Obrigada também por este momento de entrega, quando irmãos vieram à frente depositar aqui, Senhor, parte daquilo que o Senhor tem dado a cada um deles. Que o Senhor possa abençoá-los de forma maravilhosa, assim também como cada irmão que está aqui nesta noite. Que todos possam ser abençoados pela Tua preciosa palavra e presença. Agradecemos por esses irmãos queridos, Senhor, que também nesta semana puderam ser abençoados com mais um ano de vida, pela Dalila, pela Jéssica, o Fábio, talvez algum outro irmão que esteja aqui também, Senhor, que tenha completado o aniversário, que Tu possas estar olhando, Senhor, pela vida de cada um deles, de suas famílias, provendo tudo aquilo que eles necessitam para cada dia. Abençoa este culto, agora a mensagem que ouviremos, que ela venha de encontro aos nossos corações e que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vivemos dias difíceis. Uma pergunta não pode calar aos nossos corações. Para onde iremos?
o que faremos? Estava lendo hoje sobre a síndrome ou síndrome da gaiola, em que os psicólogos e psiquiatras estão dizendo que jovens com 16, 17 e 18 anos, devido à pandemia, estão presos neles mesmos e dentro de casa, não estão querendo retornar ao convívio social, não estão querendo retornar à escola, porque aprenderam a viver naquele mundo fechado, síndrome da gaiola, que a gaiola está aberta, mas o pássaro não quer voar. Eles querem ficar dentro de casa, porque ali se sente seguro, se relacionando apenas com aqueles mais próximos, interagindo com a máquina, com o computador, e então isso há de gerar uma grande depressão em nossos jovens. Mas também, enquanto as pessoas estavam vendo hoje que 12 mil restaurantes e bares fecharam as portas na cidade, na capital de São Paulo. Significa que muitos empresários que viviam, tinham as suas rendas e a sua vida mantida por aquele trabalho, se ver agora sem nada e talvez com muitas dívidas. E os funcionários que trabalhavam nestas localidades, sem empregos e sem receitas, como estão se mantendo? E esse sentimento está crescendo de forma a tornar a humanidade muito menor e pequena. E diante das crises que estamos a viver, nós somos confrontados conosco mesmo, e acredito que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que fôssemos confrontados com a maior de todas as realidades da existência humana, é a nossa confrontação conosco mesmo. Na sociedade líquida, onde o homem é o centro de tudo, onde o homem se esqueceu de Deus e tem a resposta no próprio homem, Deus está dizendo que a resposta não está no capitalismo, nem na política, nem nos bens, nem nas coisas que os olhos podem ver ou as mãos podem apalpar. A grande pergunta é: para onde iremos nós? Nós somos um grupo de servos do Senhor, comprometidos com o reino de Deus. O Espírito Santo está nos conduzindo. Nós somos a referência para essa sociedade perdida. Se nós não temos a resposta para nós mesmos, como podemos servir de farol, de luz, de referência para aqueles que não têm ao Senhor? Se aqueles que dizem que têm a Deus como Pai, Jesus como Salvador, o Espírito Santo como dirigente, estão perdidos em meio às crises existenciais, as crises financeiras, as crises relacionais, imagina o mundo sem Deus. O mundo espera ver em nós uma resposta, através do nosso exemplo e da nossa vida. O mundo não lê a Bíblia, mas nos lê, então precisamos entender, de fato, e responder a nós mesmos. Para onde iremos nós diante dos desafios, da crise, dos obstáculos, de tudo isso que tem se levantado contra nós? Para onde iremos nós? Sabe, é muito interessante que encontramos a resposta quando o próprio Jesus indaga os seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de João. Eu quero ler do versículo 66 a 69 e desse texto tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 6, esse belo texto, quando nosso Senhor e Salvador esteve nesta terra e ensinou aos homens como eles deveriam reagir e agir diante de todas as coisas, cabe-nos atentar para os ensinos de Jesus, observarmos e colocarmos em prática. Versículo 66 do capítulo 6 do Evangelho que João escreveu. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos fazer um pequeno lembrete, ou relembrar o contexto e o que estava acontecendo. Se voltarmos ao início deste capítulo, logo no início, no capítulo 6, no versículo 5, Jesus explica a sua missão. E o próprio Jesus, no capítulo 6, diz que depois de estar com alguns dos seus, ele atravessou o mar da Galileia, e ele estava ali. E o seguia grande número, uma grande e numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia e as curas dos enfermos. Nesse capítulo 6, Jesus começa a ensinar aqueles homens, mas acontece ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Mais de 5.000 homens estavam ali quando, com poucos pães e peixes, Jesus multiplica e alimenta toda aquela multidão. Então o texto começa com Jesus mostrando o seu poder ao multiplicar os pães e os peixes e alimentar aquela multidão faminta. E é interessante que depois que Jesus faz isso, os discípulos entram no barco e vai no mar da Galileia. Jesus desce, para um pouco para orar, e depois Jesus vai andando sobre o mar. E a primeira coisa que eu vejo é esse Jesus poderoso. Antes de responder a essa pergunta, para onde iremos nós, eu quero dizer para você quem é Jesus. Quem é Jesus? O tamanho da sua fé depende da sua capacidade de entender, crer e compreender quem é Jesus. O Filho de Deus que deixou a sua glória, habitou na terra, morreu na cruz em seu lugar, mas fez maravilhas, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra e continua operando em nossas vidas. Jesus primeiramente multiplicou os pães e os peixes, alimentando aquela multidão. Logo depois, Jesus caminha andando sobre as águas e vai ao encontro dos seus discípulos. E é interessante que a multidão, ao descer e não ver, tinha visto dos barcos. O primeiro barco tinha saído com os discípulos, mas o segundo barco ali procurava onde estava Jesus. Então disseram: Jesus está do outro lado, vamos para o outro lado. Se aproximava a Páscoa, a festa mais importante do povo judaico, quando eles celebravam a liberdade ou a libertação da escravidão egípcia. E então eles foram para o outro lado e chegaram diante de Jesus. No dia seguinte, a multidão que ficara, versículo 22, do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outro barquinho que ali chegara. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura, a procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, e perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós que procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. No versículo 27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela subsiste, que é para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. É interessante que Jesus descobre ali que naquela multidão existiam pelo menos 3 tipos de pessoas. Aqueles que estavam chegando, se aproximando de Jesus, pelo pão, porque Jesus havia saciado a fome deles, uma grande necessidade. E eles comeram muito pães e peixes, que sobrou cestos e cestos. Muitos estavam ali porque queriam ser alimentados do pão. Outros estavam ali simplesmente pelo fato dos milagres que Jesus operava.
E esta nunca foi e nunca será a motivação pela qual devemos estar na presença do Senhor. Por isso, a partir daí, Jesus traz um sermão muito duro. Jesus fala de quem Ele é e o que eles deveriam fazer, da importância do pão eterno. A partir do versículo 33, Jesus diz: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. E quantos estão indo para a igreja com essa motivação? A motivação que o Senhor o alimente, que o Senhor possa prover suas necessidades físicas. Outros vão para a igreja em busca de curas. Isso tudo acontece como consequência. Mas hoje está invertendo os valores. As pessoas estão indo em busca de uma negociação como aquela multidão. E por isso eles não ficaram como Jesus. Porque os que iam em busca do pão, os que iam em busca dos milagres, não tinham o coração quebrantado, nem tinham o compromisso, nem podia perceber quem era Jesus, o pão da vida. A partir do versículo 41, os judeus murmuram ao ouvir o que Jesus estava ensinando. É interessante que a partir do versículo 60 deste capítulo, os discípulos ficam escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se verdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Jesus, no versículo 33, diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Este é um lugar espiritual. Quando começamos a resolver a nossa vida? Quando nos quebrantamos diante do Senhor. Aí chegamos ao final deste capítulo, a partir do versículo 66. Quando Jesus disse: visto disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não estavam com ele. Devido à mensagem que Jesus havia pregado. Aquela que Jesus sempre disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, a salvá-la-á. Devemos entender que a vida cristã é constituída de compromisso, de quebrantamento e de uma entrega incondicional ao Senhor. Quando eu venho ao culto, eu venho oferecer a minha vida e colocar no altar do Senhor. Quando eu venho usar os instrumentos para cantar, eu venho glorificar ao meu Deus. Quando estou cantando, eu estou louvando ao meu Deus por aquilo que Ele era, absolutamente independente dos milagres, independente se eu tenha pão ou não na minha casa, independente se esteja enfermo ou não, eu amo a Deus e Ele continua sendo o meu Deus. E quando Jesus disse que muitos estavam ali em busca das respostas existenciais apenas, em busca das necessidades físicas e emocionais, Jesus disse que haveria algo muito mais importante. Ele disse: o Espírito vivifica. Então muitos abandonaram depois da palavra de Jesus. Então Jesus disse aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Eu faço uma analogia e comparo. Eu vejo quando lá em casa, se uma criança, ela cai, ela logo grita e chora pelo pai ou pela mãe, para encontrar o refúgio, a segurança e o consolo. E às vezes uma queda que machucou apenas o abraço da mamãe,
Apenas o beijinho da mamãe é suficiente para acalmar o coração e trazer tranquilidade ao pequenino. Jesus disse assim: olha, vocês que são maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos. Qual é o pai que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra, ou pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? Se vocês que são maus conseguem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. E a minha pergunta: para onde iremos nós diante de toda esta crise levantada, diante de toda a necessidade emocional, psicológica, financeira, relacional? Para onde iremos nós? Eu pergunto nessa noite: para onde devemos ir? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Quem dá sustentabilidade à nossa vida? Quem dá consistência à nossa existência? Quem dá tranquilidade ao enfrentar as adversidades? A base de tudo é a nossa vida espiritual. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, o vento, e bateu com ímpeto contra esta casa e ela não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a areia. Veio o vento, a chuva, as torrentes, e bateu com ímpeto contra essa casa e ela caiu, grande foi a sua queda. Então, diante da crise que estamos vivendo, só existem dois tipos de seres: aqueles que vão fazer a sua fundação na palavra de Deus, na presença de Deus, diante de Deus, ou aqueles que vão abandonar o Senhor, como fizeram aqui. Nos diz o texto que muitos abandonaram o Senhor, versículo 26, à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram, pessoas que estavam conhecendo, sabendo, vendo os milagres de Jesus, o abandonaram e já não andavam com ele. Por isso Jesus se volta para os 12 e diz: vocês também não querem fazer isso? Muitos depois desta pandemia não voltarão para a igreja. A sua fé, que não está firmada absolutamente na palavra, há de ser enfraquecida, e o inimigo das nossas almas há de aproveitar as oportunidades e nos afastar da verdade. Por que eu devo ir a Jesus? Para onde devo ir? O que Jesus relata sobre ele mesmo? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Luz significa sabedoria. Luz significa claridade. Quando Jesus fala que é a luz do mundo, é que ele clareia, ele abre o nosso horizonte, ele faz com que a nossa percepção seja clara das coisas, porque em Deus não há dúvidas. E a primeira coisa que o Senhor é que é a luz do mundo. Então, diante da crise, seja ela relacional, seja ela profissional, seja ela emocional, Jesus continua sendo a luz do mundo, porque Ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. É aquele que nos sacia, nos alimenta. A crise existencial do homem, que vive em busca de coisas, e ele tenta encontrar uma alegria especial, uma razão, e vai em busca de bens, e vai em busca de prazeres, e em busca disso e daquilo. E quanto mais este homem busca em outros lugares, em outras coisas, mais aumenta o seu vazio, mais se distancia da verdade, mais aumenta a sua fome por algo insaciável. Porque o que o homem precisa é o pão da vida, que é Jesus, e só Ele pode saciar. Disse Agostinho que nós temos um vazio tão grande dentro de nós, que é tamanho de Deus, e ninguém nem nada pode ocupar. Por mais que o homem progrida do ponto de vista intelectual, científico, social, financeiro, maior é o vazio desse homem. Porque o vazio da nossa alma só pode ser ocupada pelo Senhor Jesus, quando Ele se torna Senhor das nossas vidas. Quando o contemplamos na cruz do Calvário, quando pela fé o recebemos como nosso Senhor e Salvador, quando Ele passa a ser Senhor absoluto. Vida cristã é discípulo, é parecer com Jesus, é andar nos caminhos de Jesus, é pensar como Jesus, é falar como Jesus. Será que temos sido assim?
Sabe, por que eu devo ir a Jesus? Porque Jesus mesmo declarou a mim e a você, quando aqui esteve nesta terra, Ele disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Paz, irmãos, não é ausência de problemas. Paz não é um sentimento. Paz é resultado do relacionamento. E dificilmente eu vou conseguir me relacionar com alguém que está próximo, se não tenho a capacidade de me relacionar com Deus. Porque o meu relacionamento com Deus cria em mim a estrutura e a capacidade de me relacionar com todas as pessoas de forma equilibrada, de forma justa, sadia e feliz. Então Jesus disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Esta paz que diante das adversidades, das crises eu preciso sentir e ter, para caminhar e viver a jornada da existência humana, superando as dificuldades. Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma de nos religarmos a Deus. Não há outra forma de voltarmos à comunhão com Deus. Não há outra forma de sentirmos a salvação a não ser em Cristo Jesus. E Ele mesmo declara que Ele é o único, o caminho. O artigo definido fala e mostra, sou o único caminho, o caminho único que traz de volta este homem que está distante do Pai. Deus nos criou para Ele, para viver na presença dEle, num relacionamento com Ele. E todas as vezes e pecado é o meu estado de separação entre eu e o meu Deus, é tudo aquilo que eu faço que o entristece e que me afasta de Deus. Todas as vezes que eu não sinto a presença dEle, o poder dEle, a direção dEle, eu perco esta paz, eu perco esta alegria, eu perco esta luz, eu fico insaciável, eu não sinto aonde devo caminhar. Isto é a ausência de Jesus. A única verdade absoluta. E Ele disse, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Irmãos, não há outra forma, não há outro meio de sobrevivermos às tempestades da existência humana e à grande crise que estamos vivendo, a não ser nos voltarmos para o Senhor. Agora, como devemos ir a Jesus? Essa é a grande pergunta. A primeira, com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós lemos, logo no início, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe, fé é a confiança plena e completa de que Deus está agindo. Fé, eu não sei se vocês entendem quando eu falo, é um mero assentimento intelectual, não é uma forma de eu pensar, de entender, não é uma coisa histórica de um livro que eu leio. Fé é a certeza absoluta de que Deus está agindo. Então, de que forma eu vou vencer as crises? De que forma eu vou vencer as tempestades? Com fé. De que forma eu vou vencer a enfermidade? Com fé. É com fé que eu tenho certeza, essa certeza absoluta de que Deus está comigo, que Jesus é o meu Senhor, que Ele morreu na cruz em meu lugar, que Ele me ama e que Ele está cuidando de mim. É com essa fé que continuo caminhando. Mas como devo ir a Jesus? Com esperança. Mas a nossa esperança é a certeza absoluta de que há de acontecer aquilo que não aconteceu ainda. É diferente da esperança humana quando pode ou não pode. Não é um sentimento ou uma possibilidade de que pode. Não é um sentimento de bem-estar ou uma tentativa de confiança de que vai acontecer. Não, a nossa esperança é a certeza absoluta de que o Senhor há de intervir, de que o Senhor vai agir, de que o Senhor vai trabalhar e já está trabalhando na nossa vida. Eu preciso ter fé, porque confiando nele e ele está agindo. Eu preciso ter a esperança, sabendo que os dias amanhã serão melhores. Talvez a minha empresa não esteja bem. Os meus recursos também não.
Mas Deus vai me dar, com fé, a sabedoria para administrar e trabalhar. E Ele vai mover todas as coisas a favor daqueles que nele confia e nele espera. Devo ir a Jesus com obediência, submissão. O que nós queremos de Deus é a soberania, né? O poder dele em nossa vida. Mas nós não queremos a submissão. Nós não queremos depender dele no que diz respeito aos nossos desejos e às nossas vontades. Nós não nos submetemos inteiramente ao Senhor. Não, eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Deus vai me abençoar da forma que eu sou e da forma que eu penso. Irmãos, bênçãos. Irmãos, milagres. Irmãos, promessas vêm sobre as nossas vidas como consequência da nossa obediência a Deus. Da nossa obediência a Deus. Aí eu pergunto, temos sido um povo obediente ao Senhor? Temos sido uma igreja obediente ao Senhor? Eu, irmão, nós temos sido obedientes ao Senhor? Temos buscado do Senhor, Senhor, o que Tu queres para a minha vida? Sabe, devemos ir ao Senhor com uma vida de renúncia. Há um conflito constante todos os dias entre satisfazer a vontade de Deus e satisfazer a nossa. Nos anos anteriores, na nossa época, irmão Paulo Dias, esse conflito era maior. Porque era bem claro o que a gente podia e o que não podia fazer. O que a gente devia e não devia fazer. A gente lia a Bíblia e a gente sabia que isso ofendia a Deus e entristecia a Deus. E isso aqui agradava a Deus. Agora, nós vivemos numa fronteira muito entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso agrada, isso não agrada. Então a gente confunde o que é de Deus e o que não é de Deus. Então a gente às vezes faz e não faz. A vida cristã ela é feita de renúncia. Quando Deus me dá a capacidade de entender que isso que eu estou fazendo o entristece, que isso que eu estou fazendo é desobediência. Nós somos estúpidos quando sabemos, nós temos a inteligência e continuamos a praticar e a fazer aquilo que ofende a Deus. Ao invés de nos quebrantarmos e clamarmos diante do Senhor e chorarmos diante do Senhor. Assim como esse mesmo Pedro que revelou o Senhor, para quem iremos, tu tens as palavras de vida eterna. Foi esse Pedro que na noite em que Jesus foi traído, foi esse Pedro que quando Jesus estava sendo julgado, ele negou a Jesus 3 vezes, quando algumas pessoas estavam reunidas numa fogueira e disseram, tu és um deles? Não conheço. E por 3 vezes ele negou o que era discípulo de Jesus. Só que ele não ficou nessa. Depois que ele percebeu isso que ele fez, ele se retirou e chorou a noite inteira, amargamente triste, por ter entristecido o coração de Deus. Quantas vezes vocês nós fizemos isso? Depois de desobedecermos ao Senhor, depois de entristecermos a Deus, entrarmos no nosso quarto e chorarmos e clamarmos, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, muda o meu coração, assim como cantamos. E então sentimos o perdão do Senhor, e sentimos o refrigério, a restauração do Senhor, a ressignificância da nossa vida com poder e glória. Foi este homem que depois de trair ao Senhor 3 vezes, naquela noite, antes que o galo cantasse, assim como Jesus havia previsto. Ele, depois de chorar, sai e ele prega aquele sermão poderoso, em que homens se converteram ouvindo em suas próprias línguas, no grande dia de Pentecoste, quando, de forma histórica, o Espírito Santo implanta as suas atividades e o seu trabalho entre nós, porque Jesus, o Salvador, retornara aos céus. E foi Pedro que, cheio do Espírito, com intrepidez, falou, e uma grande multidão, só naquele dia mais de 3.000 homens se converteram. Isso resultado de quê? De renúncia. Isso resultado de quê? De fé. Isso resultado de obediência. Isso resultado de compreender que havia entristecido a Deus e confessou os seus pecados e se arrependeu e mudou de atitude. Será que não é isso que Deus está querendo de mim e de você? Irmãos,
eu devo ir ao Senhor. Uma entrega total. Deus não nos aceita parcialmente. Ou 100% ou nada. E pior do que aqueles que estão perdidos no mundo, nas drogas, nos vícios, são aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Que ouvindo a voz de Deus, ouvindo a mensagem, ouvindo os hinos, constantemente, têm suas mentes e seus corações cauterizados. E não choram mais diante de Deus. Não existe mais lágrimas em seus olhos. Não existe mais sensibilidade em seu coração. Sabe, qual o resultado de quando nos dirigimos a Deus? A Jesus Cristo completamente. Primeira certeza da salvação. Os nossos pecados são perdoados e nós somos religados a Deus e começamos a viver uma vida na presença de Deus. E nenhuma experiência é mais maravilhosa, mais extraordinária do que essa. Nada é mais feliz do que estar na presença do Senhor. Você tem vindo na presença do Senhor? O resultado de vir ao Senhor é a intervenção divina. Seja qual for a sua situação, seja qual for o seu problema, se você for ao Senhor, a intervenção divina acontecerá. A segurança de que você pode vir o que vier, você vai matar no peito e gol. Você vai enfrentar e vai vencer, porque a sua segurança está em você. Assim como Davi, quando enfrentou Golias, ele disse: eu não estou aqui com espadas ou paus, mas eu venho aqui em nome do Senhor. Em nome do Senhor, e o Senhor nos dá a vitória. E a nossa vitória está garantida, porque nós vamos lutar em nome do Senhor. A minha empresa, eu vou trabalhar todos os dias em nome do Senhor. Na minha casa, em nome do Senhor. No meu trabalho, em nome do Senhor. Na minha escola, em nome do Senhor. Eu vou viver em nome do Senhor. E a minha vitória está garantida. Porque eu não estou baseado nas minhas forças, nem nos meus sentimentos, nem na minha inteligência, nem na minha intelectualidade. O meu poder está no nome do Senhor. E todos que se levantarem serão derrubados. E todas as tempestades serão vencidas, e todos os obstáculos serão superados, porque eu estou vindo em nome do Senhor. Creia nisto, meu irmão. Ele vai te dar força, resiliência e vitória. Para que iremos nós? Eu vou para Jesus, o meu Salvador, o meu Senhor, fazendo tudo o que lhe agrada e vivendo segundo a sua vontade. Você quer vir comigo? Vem comigo, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse uma oração a Deus nesta noite, dizendo: Senhor, diante de tudo que eu estou vivendo e passando, eu quero ir à tua presença e depender de ti, Senhor. Pelo teu poder, mas eu quero ser um servo fiel ao Senhor. Por isso, Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida, Senhor. É assim que eu desejo. Senhor, toma a minha vida, transforma o meu ser, muda o que precisa ser mudado em mim, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Eu me entrego completamente nesta noite e me rendo aos pés do Senhor Jesus, para viver na presença dEle, sendo seu discípulo, seu servo. Em nome de Jesus. Amém. Entrega nós, que vamos cantar agora. Entrega. Não poderia ser diferente. Eu preciso, na minha individualidade, na minha particularidade, porque esse é um momento muito pessoal, individual, você e Deus. Deus conhece o teu coração, Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe dos teus problemas, Deus sabe das tuas dificuldades, Deus sabe dos teus projetos, dos teus planos. Deus sabe tudo. Você só precisa de uma coisa agora: é se entregar ao Senhor. Deixa Ele conduzir.
descansa nele. Te dou meu coração, diga isto, e tudo que é em mim entrego o meu viver por a ti, meu rei. Quero que você cante essa canção. Fica de pé. Vamos terminar cantando esta canção. Se coloque de pé e cante com o seu coração, com a sua vida. Faça desta canção a sua oração. Diga isso, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma bela e abençoada semana na presença do Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê